E aí, tudo bem? Vamos para mais um Música Sem Segredos. Esse é um quadro onde eu respondo as perguntas que vocês deixaram nos comentários do último vídeo do Música Sem Segredos. Então, você já pode aproveitar para deixar nos comentários aqui alguma dúvida que você tenha sobre música, sobre técnica vocal, enfim. Deixa a dúvida que você quiser aqui, que eu vou ficar muito feliz de responder algumas aí no próximo vídeo. Então, vamos para as dúvidas de hoje, que são... Qual a diferença entre timbre e tom de voz? Como saber em que tom cantar, ré ou sol? E o que é naipe vocal? Essas três perguntas, bem legais. Já deixa um joinha, um like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais a espalhar mais canto em todo canto do Brasil, tá bom? Qual a diferença entre timbre e tom de voz? Vamos lá. Timbre, eu gostaria que você pensasse como timbre é o rosto do som. Timbre é o rosto do som. Se você está na rua e você vê um rosto familiar, mesmo que essa pessoa esteja de maquiagem, mesmo que ela esteja com um chapéu, pode ser que dificulte um pouco na hora de reconhecer, mas você reconhece o rosto de uma pessoa conhecida. Assim como os sons. Pode ser que esse som aqui, esse som não é de um piano de verdade. É um som de um piano digital que eu tenho aqui. Mas mesmo assim você reconheceu que era um piano. Provavelmente você reconheceu. Dificilmente você falaria que violino bonito. Né? Porque tem algumas coisas aí que fazem com que a gente reconheça. Nossa, isso é um piano. Isso não é um violino. Eu já explico quais coisas são. Né? Por que é um rosto e não uma impressão digital o timbre? Porque a gente reconhece, mas há variações dentro desse timbre que a gente ainda vai reconhecer aquele timbre como um piano ou como uma voz. Se eu começar a falar assim para vocês, vocês ainda reconhecem que é uma voz, que talvez seja mais difícil de reconhecer que era a minha voz. Mas ainda assim você não vai falar, esse som se transformou num violino, né? Então o timbre é uma coisa maleável que permite que a gente reconheça os sons, assim como a gente reconheça os rostos. Tá bom? O rosto é composto do quê? O rosto tem olho, nariz, boca, pelos, cílios, sobrancelhas, etc. O que é um timbre? Timbre é como se... O termo técnico seria série harmônica. Cada som tem a sua composição na série harmônica. E o que é série harmônica? O som de um piano, um violino, uma voz, todos podem tocar exatamente a mesma nota. Por exemplo, esse é um som de um piano. Pá, uma voz, um violão. Pá, é a mesma nota. Como é que a gente consegue identificar que cada um é um pouquinho diferente do outro? Porque cada um tem um jeito de começar o som. Né? Por exemplo, se eu fizer assim, ó, eu tirei a parte inicial do piano. Ó. Eu estou baixando e aumentando o volume aqui do piano. Aí não parece mais tanto um piano, parece uma outra coisa. Porque eu tirei o ataque do som. O jeito que o som vai morrendo, né? Se você bate num piano, pam, ele vai diminuindo de volume. Né? Isso faz com que a gente consiga identificar os instrumentos. Uma voz não precisa, né? Você pode ficar. E enquanto tiver ar, você continua com a nota. O piano não. Ele vai morrendo. Isso faz parte do timbre. Né? Como o som inicia, como ele termina, como que ele se sustenta. Tá? E a outra coisa é a série harmônica. Então eu falei para vocês, ó, isso é um piano. Isso é mais ou menos um som de violão. Isso aqui é uma voz. Cada um tem uma composição de notas. Mesmo sendo uma nota, por exemplo, estou tocando a nota Dó. Só que o piano tem tem uns sons mais graves e agudos dentro dessa própria nota Dó.
O violão tem outras. Então ele toca a mesma nota, só que toda nota não é só uma nota, é uma junção de várias notas. Tá? E a voz também. Se você canta um dó, tem várias outras notas dentro dessa nota. Eu vou mostrar para vocês dentro de um espectrograma, que vai ficar bem claro como que cada nota musical, cada instrumento, se você toca uma nota, mas vem várias juntas, e é muito legal de enxergar isso. Olha só. Vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Isso daqui vai mostrar como cada nota que a gente canta ou que a gente fala é composta por várias outras notas. A gente identifica uma principal. Vocês estão olhando agora para a minha voz num espectrograma. Então vejam que mesmo que eu cante uma nota só, tá vendo que tem um monte de coisinhas lá que é como se fosse um raio-x do som. Tá vendo que a gente vê a parte mais grave e tem um monte de nota para cima. Olha só como que são as notas da flauta. Um trombone. Olha só como que ele tem muitas notas e todas bem presentes. A flauta tem umas notinhas meio mais fraquinhas lá pra cima, né? Vai até lá em cima, mas lá em cima elas são mais fraquinhas. O trombone é cheio. Ó, um passarinho. Um copo. Sabe aquele copo de cristal que você bota o dedo? É isso aqui, ó. É praticamente uma nota, né? Mais uma fraquinha. Né? Olha como é diferente do trombone, que é cheio. Cada nota é... Né? E isso é o segundo aspecto que permite que a gente identifique o timbre das coisas. São as notas da série harmônica. Se um instrumento ou voz tem mais sons graves ou sons agudos, né? Mesmo dentro de uma mesma nota, a gente tem várias outras notas. E isso compõe o timbre. Outro jeito de explicar, ó, agora vai ser minha voz falando. Eu vou modificar o meu timbre e vocês vão ver aí no espectrograma como isso modifica. Como isso vai ficar diferente não só no som, mas também no áudio. Vamos lá. Viu? Eu fiquei na mesma nota. Eu fiquei na mesma nota e mudei as vogais. Olha só que legal. Viu só? As vogais são uma mudança de timbre, no fim das contas. O que é uma vogal? Uma mudança do timbre da sua voz, como vocês acabaram de ver. Tá bom? Bom, chega desse daqui. Ó, vamos para a nossa segunda pergunta, que é como saber em que tom cantar, Ré ou Sol? Foi uma das perguntas do último vídeo de Música Sem Segredos. Então, se você quiser já deixar uma pergunta aqui nos comentários, deixa aqui no próximo vídeo. Eu vou escolher algumas das perguntas aqui para responder. Vai ser bem legal. Como saber em que tom cantar, Ré ou Sol? Primeiro a gente tem que saber o que é tom. Escuta essa música. Aleluia, aleluia. Essa música acabei de tocar e ela está em uma tonalidade. Eu vou trocar a tonalidade. E aí você me diz, pensa aí, o que ficou diferente? Aleluia, aleluia, aleluia. Ficou diferente, né? O que ficou? Ela toda ficou um pouquinho mais aguda. Porque eu mudei a tonalidade da música, como se fosse
o quão aguda ou quão grave uma música é. A gente pode pegar a estrutura dela e mexer um pouquinho para o mais agudo, um pouquinho mais para o grave, né? E cada uma dessas tonalidades a gente dá um nome de Ré, Mi bemol, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e etc. Né? A gente tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Si bemol, Si. Pode ser maior, pode ser menor. Pode ser outras coisas também, além de maior e menor, mas normalmente é maior e menor. Então a gente pode adaptar a música, mudando a música que está em Dó, a gente muda para Ré, para ficar um pouquinho mais aguda. Aí, principalmente no canto popular, a gente tem que escolher o tom certo para cada voz de cada um, para que você cante da maneira mais confortável possível. Então a gente tem que adaptar as músicas para as nossas vozes. É? Então, puxa, tá difícil de cantar o Aleluia. Vamos então cantar colocar mais grave. Aleluia, aleluia. Viu? Eu só deixei ela mais grave e aí você vê se tá mais confortável, tá menos confortável. Para fazer essa mudança de tonalidade, ou você vai, né, se for na música popular, você vai no Cifra Club e aí vai mudando a tonalidade para mudar os acordes, deixar mais grave, deixar mais agudo. Ou se alguém estiver te acompanhando, você pede, tá meio agudo, pode baixar o tom um pouquinho? Aí experimenta outra tonalidade, depois experimenta outra, até achar uma tonalidade que fique mais confortável para a sua voz, principalmente na música popular. Na música erudita não tem muito essa conversa de tonalidade. Tanto é que existem os naipes vocais, soprano, tenor, né? É muito mais comum de ser usado na música erudita do que na música popular, porque não se muda tanto aí os tons das músicas, né? Por exemplo, essa música é para soprano, então te vira para cantar, aprende a cantar, ou seja, você tem que ser um soprano para cantar naquela tonalidade. Né? Então, na música popular é mais comum mudar as tonalidades das músicas, na música erudita não tanto. E no coral, em geral, fica um meio termo. Porque é possível mudar as tonalidades, dependendo do grupo que a gente tem, é bem possível. Não, vamos mudar a tonalidade disso aqui que ficou muito agudo. Só que não dá para mudar tanto, porque no coral tem várias pessoas. Né? Então é possível que você mude. Ficou muito agudo para soprano, vamos baixar. Aí você baixa. E aí o baixo fala, ficou muito grave para mim. Aí tem que comportar a voz de todo mundo. Por isso que na música coral a gente não escreve num tom, daí a gente escolhe se a gente vai fazer essa música ou não. Ou faz uma adaptação da música, né? Mas não se muda tanto a tonalidade de obras corais. Então, tonalidade é como se fosse o quão agudo ou grave é uma música. A música pode estar estruturada em Dó ou estruturada em Ré. A base da música está em Dó, em Ré, em Mi, em Fá. E aí você pode subir ou descer de acordo com a sua capacidade vocal na época e o quão bem tua voz soa em cada tonalidade. Então é bom, principalmente na música popular, você experimentar várias tonalidades, pede para um amigo que toca violão, ou se você toca violão, experimenta mais de uma tonalidade para escolher qual que fica melhor na tua voz. Aí, revisando, né? Na música erudita não se muda muito o tom das músicas, porque se escreveu de um jeito e fica daquele jeito. E no coral se muda, mas não tanto, porque no coral tem várias pessoas. Então se a música está em Dó e está muito agudo para soprano, aí pode ser que você baixe para Si e aí ficou grave para outra voz. Né? Então o coral tem um cuidadinho maior aí sobre as tonalidades da música. Tá bom? Então, como saber em que tom cantar? Você tem que perguntar, pedir ajuda para alguém, ou você mesmo vai baixando e subindo os tons e ver qual que você se sente mais confortável, onde que tua voz soa melhor, e aí você vai saber em qual tom cantar. Tá bom? Vamos para a última pergunta. O que é naipe? O que é o naipe vocal? Tem uma relação íntima com a primeira pergunta lá do que é timbre vocal. Porque cada voz, né, assim como tem rostos, tem coisas que a gente não pode. Vai ter que fazer uma cirurgia para mudar um rosto, né? Mas tem algumas características que são muito evidentes, né? E o naipe vocal é utilizado, é uma classificação para ver o teu rosto é assim. É uma classificação mais macro, vamos dizer assim. Ela começou a ser usada na música erudita,
que depois foi para o coral. Por que se usava na música erudita e lá na ópera, principalmente? Porque quando o compositor fazia uma ópera, ele pensava, não, para esse papel de vilão eu quero alguém com uma voz grave. Se vier alguém com uma voz aguda, não vai não vai parecer muito um vilão. Ou o contrário, não, esse vilão tem uma voz muito aguda, então eu quero que seja um tenor. Ou essa mocinha apaixonada eu quero que tenha uma voz mais doce, mais grave, então eu quero que seja um contralto, que cante exatamente essas notas. Então, classificação vocal, os naipes foram criados para que os compositores pudessem dizer, não, eu quero os naipes no sentido que a gente usa hoje, tá? Porque lá, antigamente, até podia ter outra utilização, tá? Mas vamos ficar com essa padrão de hoje. Os naipes na ópera eram utilizados para isso, porque o compositor queria, eu quero que essa peça, essa ópera tenha um personagem que tenha uma voz aguda, então eu quero que seja um tenor. E começou a se dar nomes para esses tipos de vozes, que eram vozes mais agudas ou mais graves, tá? Naipe vocal não tem nada a ver com talento, não tem nada a ver com a sua qualidade vocal, né? É só o jeito que você é, qual que é a fisiologia, como que são as pregas vocais aqui dentro, como que é teu aparelho, tá? Então, o que é naipe? É o quão grave ou quão aguda é a sua voz e onde que ela soa bem. A gente tem duas coisas na voz, a gente tem extensão vocal e tessitura vocal. Extensão vocal são todas as notas que você consegue fazer. Por exemplo, eu consigo fazer essa nota aqui. Aqui tá bem forçado, meio desafinado, porque eu não consigo fazer. Dizer assim. Aqui já ficou melhor. Então, a outra nota ali até tá na minha extensão, eu consigo fazer. Mas ela não tá tão presente, não tá tão brilhante. Então ela faz parte da minha extensão, mas não faz parte da minha tessitura, onde fica confortável. Eu posso cantar essa nota aqui? Cantei em falsete, mas tudo bem. Mas ela ficou muito aguda para mim. Não soa do jeito que eu queria. Não teve um brilho, não ficou bonito. Não está dentro da minha tessitura, dentro da região que é confortável. Então, a gente tem extensão e tessitura. O que define o nosso naipe é a tessitura, onde que a nossa voz tem mais brilho, onde que a nossa voz tem mais conforto. Pode ser que você cante todas as notas do piano, mas você dificilmente, é quase impossível cantar, ainda mais que todas as notas do piano, que é muita coisa. Mas tem notas que você canta, mas não se sente tão confortável, não tem um brilho tão expressivo, né? Então isso faz parte da tua extensão, mas não da tua tessitura. E a tessitura, as notas que fazem com que você cante com mais conforto, com mais brilho, com uma voz com mais facilidade, são essas as notas que vão te dar a tua classificação vocal, né? Então a gente tem baixo, as classificações básicas, né? Baixo, barítono, tenor, contralto, mezzo-soprano e soprano. São as classificações básicas. Dentro do canto erudito tem mais classificações ainda. No coral tem um pouquinho menos, normalmente, mas às vezes chega a essas 6 ou mais. Né? E é isso, né? Se você é baixo, barítono, tenor, contralto, mezzo ou soprano, isso vai ser definido pela sua tessitura vocal, onde você canta com mais conforto, onde sua voz brilha mais, onde você se sente mais confortável, né? Isso tudo é possível que mude com o tempo, tá bom? Você pode mudar porque você avançou na técnica vocal, então no início você só conseguia cantar com conforto umas notas e aí se pensou, deve ser barítono. Mas depois você começa a cantar mais e se desenvolver e percebe que você consegue cantar, aprendeu a cantar com conforto outras notas. Aí, então ele também ele na verdade era tenor, só que a gente não conseguia perceber no início por causa do avanço técnico da pessoa, né? Pode mudar com a idade, porque, enfim, com a idade o nosso corpo muda, então nossa classificação vocal pode mudar. Mas também muitas vezes acontece de, puxa, agora eu já estou com 70 anos e eu não canto mais as notas que eu cantava antes.
Pode ser pela idade, mas também pode ser pela falta de treino. Se você passou muitos e muitos anos sem cantar, você perde a técnica que tinha e você pode recuperar e voltar a cantar as notas de antes, né? Então, mas tem essas duas possibilidades. Realmente pode ser um desgaste pela idade ou pode ser pela falta de prática. Tá bom? Então, resumindo, o que é naipe? Era uma classificação que começou a ser utilizada lá na ópera, lá atrás, 1600, 1700, para que o compositor pudesse dizer, você vai cantar, eu quero que alguém que tenha a voz assim cante essa parte. Né? Então eles falavam que essa parte é para tenor, ou seja, uma voz masculina aguda, essa parte é para contralto, voz grave feminina. Então nasceu daí. Lembra que a gente acabou de falar das tonalidades, que na música erudita não muda muito? Então era para isso. Não tem nada a ver com talento, nem com qualidade vocal, é o nosso rosto vocal, né? A nossa voz tem mais facilidade para o grave, para o agudo, ou para as notas médias, tem mais presença. Não tem nada a ver com talento, nem com qualidade vocal. Né? A classificação vocal é baseada na tessitura e não na extensão vocal. Porque a gente pode ter 50 notas, mas são 10 dessas notas ou 20 dessas notas que a gente consegue fazer com mais conforto, ficam mais bonitas. É a partir dessas notas que a gente vai ter a nossa classificação vocal. No coral, né, a gente tem também essa classificação vocal, é muito comum, para que cada um cante onde se sente mais confortável, com as notas que mais cada pessoa vai poder... onde cada pessoa vai poder fazer a maior contribuição para o coral. Por isso que algumas pessoas cantam no soprano, outros no contralto, outros no tenor, outros no baixo. Na música popular, como vocês acabaram de escutar na última pergunta, não tem tanto isso, porque é muito comum ficar mudando de tonalidade. Então não tem por que dizer, a música Águas de Março é para barítono. Não. Águas de Março, Tom Jobim se adapta, puxa a tonalidade para um lado e para o outro, para o grave e para o agudo, até encaixar na sua voz. Né? Mas na música erudita e no coral não tem muito isso. Na música erudita, principalmente a ópera, né? Não tem, porque eu acabei de explicar para vocês que tem uma tonalidade e fica lá. No coral não dá, porque se você muda de um, vai mudar de outro e pode fazer com que fique ruim para o outro, né? Como se fosse uma casa meio apertada. Então é importante saber a sua classificação vocal. Para cantar música popular não importa muito, né? Então você não precisa ficar, se você só canta música popular, não precisa ficar, mas qual que é o meu tipo, qual eu sou barítono, sou baixo? Você vê qual tonalidade que fica boa na sua voz e canta lá. Mas no coral é muito importante, ajuda muito você a fazer a maior contribuição possível para o seu coral e a cantar da maneira mais confortável possível. Tá bom? Aliás, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui no card, aqui em cima. Quem quiser ver um pouquinho mais sobre fazer um teste de avaliação vocal para saber qual que é o seu naipe vocal, faz aqui para você ter uma ideia, tá bom? Deixa o like no vídeo, deixe aqui nos comentários aí a dúvida que você quer que seja respondida no próximo. E é isso aí. Um abraço e até mais.